Fala pessoal, beleza? Boa noite. Vamos ao recap de hoje, tá? Dia 23, mini índice, contexto e movimentação do preço. Tivemos, né, hoje uma L1 aqui no gráfico semanal. Então aqui a gente tem um micro canal de alta e a primeira perda de mínima, né, a chama de L1. Até então, né, a gente continua com a pressão, né, dos vendidos aqui no gap pré-rompimento, né? O preço chegou a adentrar um pouco aqui dentro da região da barra do gap, né, essa ideia aqui do Smart Money. Voltando aqui exatamente para a metodologia dual, né, ele deixa esse gap dessa maneira. Mas ele usa a lógica de fechamento do gap, inclusive a lógica de fechamento do gap, né, do meu ponto de vista, é bem mais dele, tá? Do que de qualquer outro tipo de trader ali, né, apresentando essa mesma movimentação. Então, temos aqui um ciclo extremo e temos aqui uma L1. Falamos, né, que normalmente, quando a gente tem, né, um ciclo extremo, ele acaba sendo necessário algum tipo de lateralidade para que haja realização de lucro. Hoje, né, terça-feira, a gente ainda tem a formação dessa barra aqui durante mais dias, mas a movimentação de baixa foi tão extrema, né, que deixa bastante dificuldade de um retorno para essa barra voltar, por exemplo, pelo menos no dia de amanhã, né, vai ter bastante dificuldade para que o preço, né, caso queira, né, voltar para algum outro tipo de movimentação de alta, né, a princípio seria bem difícil. É, um contexto, né, não tão comum, né, seria uma volta em V. Né? Não tão comum porque a gente já trabalha probabilidade dentro de probabilidade dual, né? Cita que essa movimentação, por exemplo, de uma volta em V, né, do preço fazer isso daqui, seria 5 a 10%, né, das barras do gráfico. Não é tão comum. Por quê? Porque esse ciclo de subida ele foi um ciclo muito forte. E aí, de novo, né, a gente retomando aquela ideia que a gente já conversou, é, se está montando uma posição, né, ou se está realizando lucro, mesmo que seja, né, foi uma movimentação muito forte. Então, se você está comprando, né, o teu preço médio acaba ficando no meio dessa movimentação. Então, se você divide isso daqui, o teu preço médio acaba ficando aqui. Então, se você começa a vender tanto, né, acaba não sendo, né, lucrativo fazer esse tipo de movimentação, até porque tem custas, né? Então, mais vezes a gente acaba tendo o quê? Tendo uma certa lateralidade, tendo uma L1, depois retoma máxima, depois uma L2, depois retoma máxima, tá? Depois L3 ou L4. E aí o mercado acaba desempenhando uma movimentação melhor, tá? Então, mas ficou bem difícil, né? Mas tivemos agora a L1, né? Que era uma possibilidade, né? Que a gente falou na segunda-feira e que acabou vindo, né? Se concluir no dia de hoje. Um dia, aqui no gráfico diário, pessoal, ele acabou flipando, né? Um gap, só retomando, né? Alguns estudos que a gente já fez, né? Que são complementares, né? Do meu ponto de vista, né? Tudo aquilo que eu posso usar como complementação de ideia e pode somar, né, a meu favor, eu acabo tentando utilizar, né, no dia a dia. Então, é, aqui tinha um gap, né, pré-rompimento, aqui tem um outro gap, né, são os únicos dois gaps abertos, né, que ficaram, né, durante essa movimentação aqui de alta. Então aqui ficou um gap, e esse gap ele foi flipado, né, ele veio abaixo da barra em que você tem o gap. Dentro da metodologia de Smart Money, que é um dos conceitos que eu acabei gostando, né, deles, é que quando o mercado ele flipa, né, um gap pré-rompimento, mesmo que o mercado agora recue, a gente espera que ele suba menos para descer mais. Eu, particularmente, memorizo dessa maneira porque eu acredito que seja mais fácil. Então, sobe menos, desce mais. Mesmo que tenha repique agora retomada, opa, né, tinha uma região que era uma região aqui interessante, que poderia ter sido defendida em qualquer ponto aqui dentro, mas os vendidos conseguiram cavar forte o suficiente para vir abaixo. Um dos pontos também que a gente falou pela manhã, né, pessoal, que esse setup aqui de compra que teve, né, na sexta-feira, que foi o preço fechar, né, numa possibilidade de M2B, ele não teve uma boa barra de reação. Lembrando, né, aquilo que a gente conversou hoje pela manhã, barra de reação. O preço reage ao setup. Aqui a gente não teve uma boa barra de reação, a gente teve uma inside e essa inside nem conseguiu fechar acima da 9, né? Foi algo que a gente conversou hoje pela manhã, tá? Então, isso é relevante para a gente. Isso deixava, né, um pouco mais a possibilidade, né, do mercado vir aqui, a princípio fechar esse gap, né, que a gente havia deixado aqui aberto. Ao invés de simplesmente fechá-lo, né, ele acabou, inclusive, né, violando, né, esse próprio gap aqui. Tá? Então, ainda, né, dando continuidade a isso aqui, a gente tem uma boa barra, mas as médias, né, não tem um bom alinhamento vendedor ainda, então a gente ainda pode ter algum tipo de repique. Aqui acaba ficando outro gap, né? Acho que eu posso tirar esse gap aqui, ó. Aqui você tem um gap, aqui você tem outro. Eu vou manter esse daqui porque ele é um que está mais próximo, né, da movimentação, tá? Então,
seria uma possibilidade de magneto, porque as médias não têm um bom alinhamento vendedor também, né, ainda. E pensando num recuo, né, num repique, às vezes o mercado abre com gap de alta, ele consegue uma subida difícil durante todo o dia, né, até fechar esse gap. E aí a gente vai vendo que vai ser, né, acaba sendo uma movimentação realmente difícil, né. A gente tem aqui, ó, tendência, depois o setup de segunda, né, acabou tendo uma boa reação hoje. Um dos pontos que a gente falou hoje pela manhã, né, pessoal, é o que está mais fácil, né? A gente estuda múltiplos tempos gráficos para ver e tentar entender o que está mais fácil. Está mais fácil subir ou está mais fácil descer no macro? Tem setups de venda ou tem setups de compra no macro? O que a gente tem, né, de relevante para essa movimentação? O que a gente pode usar a nosso favor, do macro para ir, né, para o micro como possibilidade? Os tempos gráficos eles são individuais, né? As leituras elas são individuais. Você não, você usa o contexto que você constrói do macro, né, no micro, mas as leituras em si elas são individuais. Um dos amigos até me perguntou hoje, né, se eu vejo essa possibilidade de correlação do índice dólar. Não, né? Acho que essa eu já tinha respondido. São análises individuais, assim como dos próprios tempos gráficos, né? Quando você está analisando. Então, se você quer operar índice dólar, você vai ter que dar plena atenção às movimentações macro, né, e micro do dólar também. Tá? Então, se, né, ainda não tem tanto tempo de tela, talvez seja interessante focar em apenas um, tá? Ao invés de dois. Então, aqui, né, a gente tem uma movimentação muito forte. O preço acaba passando da média móvel de 200, olha, como se ela não tivesse ali. Apesar da lateralidade, olha, o preço acaba não retomando máxima, que é algo bem relevante para a gente. A gente conta, né, tentativa de retomada. A gente até conversou sobre isso também hoje pela manhã. Contamos tentativas de retomada para quê? Para entender se, né, esses compradores eles estão fortes o suficiente para retomar essa movimentação e se eles não estão, né, a partir de L3, L4, a gente já começa a visualizar, opa, se os compradores não estão conseguindo, os vendidos podem ter mais interesse, tá, nessa movimentação. Então, aqui, né, durante essa movimentação de queda, né, aqui você não tem nenhum tipo de correção, ó, tá? Você não tem, ó, durante, na verdade, todo o dia, né, pessoal? Foi um dia, modo sempre vendido, e o mercado vem aqui, ó, né, em um micro canal de baixa, né? Não tem nenhum tipo de retomada. A primeira retomada disso aqui, Luciano, vai ser uma H1. Baixa a probabilidade, né, para uma reversão, por exemplo, né? Mesmo sendo edge, Luciano, mesmo sendo edge, né? A edge em si, né, ela acaba sendo interessante por ser, né, um ponto de possível suporte. Vejo a possibilidade de um pullback, né, que um retorno, por exemplo, até mesmo agora a 200, né, o mercado pode sentir a 200 como agora uma resistência, para depois, né, uma continuidade da movimentação de queda, tá? Então, tá mais fácil descer. Só que aqui tá longe das médias. Aqui era uma coisa, ó, o fechamento do dia anterior, né, o que a gente conversou no dia de ontem? Que o fechamento desse dia aqui ainda era, né, uma possibilidade de setup de venda. E mesmo que a gente tivesse o gap de média, a gente ia estar buscando por venda hoje. Foi algo que a gente falou hoje pela manhã. Por quê? Porque topos duplos, né, a favor de tendência, a gente vê como bandeira de baixo em forma de topo duplo. Né? Seria uma venda de L2. Tá aqui uma L1, né? Caso tivesse aqui um topo duplo, uma venda de L2. Não foi o que tivemos, tivemos já um gap de baixo com continuidade. Né? Foi uma das possibilidades também que a gente apresentou no dia de ontem, né? Que seria que o preço teve uma lateralidade comportada, né, e que poderíamos ter, né, uma boa barra de tendência, essa barra de tendência poderia levar a algum tipo de continuidade, né, que também foi o que a gente conversou hoje pela manhã. Então aqui no 60 minutos, ficou muito difícil a gente ter uma retomada dessa movimentação, né? Pode abrir com gap de alta? Pode, em resposta a quê, né? Lembram, né, que a gente estuda price action, e price action é resposta, né? Resposta àquilo que o preço faz ou reage, né, a determinada localização. Então, aqui, ó, se a gente pegar a projeção desse pivô, tá, o preço chegou, né, ao seu terceiro alvo, 126,788. Tá? Então, bem aqui, ó, terceiro alvo tá desse pivô. Opa, realização de lucro, ponto de realização de lucro. Pode ter pullback? Pode, porque em regiões onde há realização de lucro, né, o preço pode apresentar, né, correções. Então, ele poderia fazer uma correção na média móvel de 20, na própria média móvel de 200 aqui. A gente já vai descendo o tempo gráfico e a gente já vai vendo que também não vai ser muito fácil essa movimentação, tá? Então, é, outro, né, ponto de realização de lucro, aqui teve rompimento também desse pivô, tá? Então, tivemos aqui um bom rompimento, né, e esse rompimento também, né, chegou ao alvo, que é o final do dia. Então, a gente tem dois alvos dados e a gente tem o preço fechando em cima de uma região de wedge. Ponto de inflexão dessa wedge está aqui, para que haja perna 2, né? Então,
o preço teria que subir, né, cerca de onde o preço está agora, né, 2.000 pontos. Não seria uma movimentação muito comum. É mais para que ele tenha uma perna 2 de alta, ele tem que fazer isso daqui. Então a gente vê que não está fácil, né? Porque ele teria que reverter tudo isso daqui e ele teria que vencer um setup de venda agora, né? Como o movimento está muito forte, muito inclinado, até mesmo, né? Ele tem uma resistência na 9, depois ele tem uma resistência na 20, tem a resistência na 200, tem a resistência na VWAP do dia anterior, né? Então são várias possibilidades aqui de resistência. Tem o gap de média, né? Tem a média móvel de 50, então não faltam, né, na verdade, resistências aqui para essa movimentação. Então, realmente não está algo fácil de acontecer, porque ele teria que chegar até aqui, né, para que haja, né, a premissa de uma segunda perna. Você também pode, né, duplicar essa linha aqui, ó, colocá-la aqui, né, como um canal. Então, aqui seria alto no canal também, né, aqui próximo da região do gap de média, da média móvel de 200. Tá? Então, seria ainda também mais uma possibilidade de resistência. Sabe? São várias possibilidades de resistência. Não está fácil para ter uma reversão, por exemplo, dessa movimentação. Rompimento, teria mais duas pernas de baixa. O ciclo é bom, né? Então, se ele abre de novo com gap de baixa, né, poderia sim, né, ter mais continuidade. Lembrando, né, que no semanal a gente, né, vem falando, né, desde que ele renovou o ponto de inflexão, né, usando a mesma lógica, né, uma, duas, três puxadas, renovou a inflexão, que ele venha fazer algum tipo de teste da mínima dessa tendência. Isso aqui a gente já vem conversando há semanas anteriores, tá? Então, ainda dentro de 60 minutos, bastante dificuldade. Aqui tem um gap aberto, né, pessoal, também abaixo, ó, um pequeno espaço sem negociação. Então, um espaço em que o mercado conseguiu pular, né, esse espaço aqui, sem negociação. Então, fica essa possibilidade aqui de magneto também. Então, o mercado, mesmo com correção, né, poderia vir aqui fechar esse gap. É um bom magneto, né, dentro dos 60 minutos. Ele também é no 15, né? Deixa eu só tirar um pouco o zoom aqui, que eu acho que é mais fácil dessa maneira. Aqui, ó. Você também tem o gap. Aqui no próprio 15 minutos, ali chegou até a encostar ali na região, né, desse pequeno gap. Vindo aqui para o 15 minutos, pessoal, no dia de hoje, né, a gente tinha deixado a lateralidade, né, aqui, né, bem isolada. Até falamos sobre a projeção, né, que o AU usa, que ele usa 100% dessa lateralidade até, né, o preço, enquanto o preço estiver, né, a favor de uma movimentação. É mais um ponto, tá, pessoal? A regra de coloração, a gente usa ela como um alerta, lembra? Por exemplo, eu não posso buscar compras se eu não tenho um contexto excelente, né, duas razões pelo menos para estar pensando em comprar, e se, né, num tempo macro, eu não tenho nenhuma outra razão também para comprar. Então a gente teve aqui um gap de baixa, barra 1, doji. Isso daqui preocupou um pouco, né, porque ela não é uma boa barra de continuidade. Depois eu tenho uma barra sobreposta, depois eu tenho mais alguns dojis e aqui o mercado ganha força, né, mesmo sem chegar na média móvel de 9. Outro ponto, né, quando a gente está em forte tendência, isso aqui é válido para o 60, né, que a gente acabou de falar que a média móvel de 9, ela pode atuar como resistência. Dentro do plano de trade de vocês, né, que vocês recebem, tem algumas regras ali de trade. Até alguns pontos que a gente também, né, conversou no dia de hoje. Geralmente, quando a gente quer vender pelo menos com algum tipo de espaço até o fundo anterior, tá? Então, opa, Luciano, tem um gatilho aqui, eu quero vender, eu tenho que ter algum tipo de espaço. Aqui, ó, quero vender, pô, já está bem colado no fundo duplo, né? E talvez seja melhor você trabalhar o rompimento, até porque o rompimento também, né, te leva à projeção de alvos, né? Aqui na parte da tarde ainda deu, né, esse rompimento, foi mais tranquilo de operar ele pelo 5, mas aqui eu queria chamar a atenção para vocês de um ponto, né? Retornos à média móvel de 9, ó, né? O preço retorna à média móvel de 9 e ele deixa, né, a observação de rejeição. Então aqui é uma outra barra que levemente toca 9, aqui mais uma que toca 9 e deixa gatilho. E aqui nesse caso você tinha até os alvos, né, para buscar os alvos, eu digo desse pivô aqui. E aqui ao final, ó, mais uma vez, né, um retorno à média móvel de 9, né, e continuidade. Então, em forte tendência, a gente tem que lembrar que muitas vezes, né, o que você vai ter vai ser o retorno a 9 e não vai ter o retorno a 20. Mais vezes, né, isso aqui, né, disciplina quanto a backtest, né, geralmente quando o mercado apresenta, né, uma, duas, três, quatro vezes, a próxima ele acaba vindo até a média móvel de 20. Então já ficaria até mesmo a possibilidade dele vir aqui testar 20, né, por conta desses vários testes aqui na média móvel de 9. E isso seria, né, razoavelmente um teste lá da 9 dos 60 minutos. Tá? Deixa
eu só corrigir aquela possibilidade de wedge aqui. Mas já está lá nos 60 minutos, né? Na parte da manhã a gente revisa isso daqui e envia para vocês ali, tá? Então aqui no 15 minutos, né? Temos tendência. Seguindo regra, pessoal, de maneira correta, né? Se você sempre seguir as mesmas regras, você evita um transtorno que às vezes acontece, né, de você operar trades contra a tendência. Seguindo regras, se você usar sempre a mesma regra, você hoje, por exemplo, faria alguma compra? Provavelmente não, né? Você evitaria no máximo de perder dinheiro se você está tentando ali operar seguindo regras, né? Por quê? Porque você tem uma tendência. Opa, Luciano, tenho 20 fechamentos aqui abaixo da média móvel de 20. A gente já tem tendência. Então, se a gente tem tendência, eu não posso estar operando mais na ponta compradora. Veja que se você operou na venda, por pior que tenha sido a venda, né, o mercado continua andando a teu favor, tá? Diferente, né, de se você compra. Lembre que toda vez que você compra contra a tendência, o teu stop, né, ele não tem nenhum tipo de proteção, né? O Al, ele fala que a gente busca, né, operações a favor da tendência, que elas são lucrativas e que é para você, né, evitar de buscar reversões, né, porque até mesmo pelo princípio da inércia, né, que ele cita, que o mercado continua fazendo aquilo que ele vem fazendo, é mais fácil ele continuar, né. Um dos amigos também, né, que estava estudando no dia de ontem, mandou um pequeno trecho, né, que é quando ele fala, né, sobre que é para você entender todas, né, as barras, né, de reversão, né, como a possibilidade de continuidade, que é para você tentar ver, né, essas movimentações de alta como possibilidade de bandeira de baixa, né? Por quê? Porque é mais fácil o mercado continuar. Apesar de ser difícil às vezes de ingressar, né, pelo menos não opere contra, né? Se você opera contra, né, sem as características da movimentação, daquilo que o mercado pode te gerar um bom trade, né? É, mais vezes você vai perder dinheiro, né? Então hoje acabou sendo um dia de tendência desde a abertura, boa movimentação de queda, né? Aqui no, no dia de hoje, né, pessoal? Deixa eu só apagar um pouco essas caixinhas aqui. Aqui é a ideia, né, de alvos, né, que a gente acabou citando, que seria, né, de movimentações do alvo, né, que seria, a princípio a gente tinha essa lateralidade, né, aqui a gente tinha uma outra lateralidade menor que a gente havia também apresentado hoje pela manhã, e aí a projeção, né, dessas lateralidades, né, até, né, o preço encontrar algum tipo de pausa, né. E lembrando, né, a gente observa a reação, né. Algo que a gente fez aqui, ó. Lembra que a gente estava falando aqui quando o preço chegou nessa região de fundo duplo? Isso aqui é a mínima de ontem, tá? E aqui tinha outras duas regiões de pausa. O mercado, quando ele chegou nessa região, além disso daqui ser uma wedge, né, pessoal? Lembram? Né, na parte da manhã ali, a gente citou isso daqui como uma wedge. Só que a gente cita que a gente observa aquilo que o preço está fazendo em cima da região. Opa, Luciano, se o mercado falha uma wedge, ele tem premissa de quê? De duas pernas, tá? Seria pelo menos, tá? Duas pernas. E aí ele acabou pagando muito, muito mais, né? Então, aqui, né, como o preço, né, acabou não sentindo, né, nem mesmo essa região, e aqui era uma confluência de regiões, né? Inclusive a gente conversou que aqui era uma região de uma possibilidade de ter repique, né, de alta. Por quê? Porque é um fundo duplo, né? E é um fundo duplo que tinha mais regiões aqui, ó, de ponto de pausa do preço. E era também uma wedge. Ele nem sentiu, ele fez como se não tivesse ali, né? E aí o mercado acabou vindo, né, a níveis mais baixos. A minha venda, né, acabou sendo pelo 1 minuto, bem aqui, né? Teve mais amigos que pegou essa mesma venda, né? Parabéns. Vejam isso aqui, ó. O mercado faz, né, a barra 1 do dia a favor, né, do rompimento da lateralidade. A gente tem uma barra de baixa, uma boa barra de baixa. Ela já veio e já fechou o gap, que era um magneto, né, que a gente tinha aqui, ó, deixado, né, ainda do dia de ontem, né, do estudo de ontem, a gente havia deixado essa possibilidade de magneto, também, né, apresentado hoje pela manhã. Só que aí o mercado já faz já fecha esse gap aqui, né, na própria barra 1. E aí quando ele corrige subindo, né, com 3 barras. Ou seja, o mercado precisou de 3 barras dessa para reverter uma dessa. E essa barra está a favor da média móvel de 200, dentro daquele contexto, né, que a gente falou de possibilidade de Fab 4 no dia de hoje. Depois disso daqui, né, aqui pelo 1 minuto, o que a gente havia falado? Que o mercado poderia ter continuidade com ou sem correção. A barra 1 era boa, ela está a favor desse contexto, né? O 60 era interessante, né? A gente havia falado, né, sobre os setups de venda, né, que o mercado fechou ali a possibilidade, o mercado fecha em cima da 20, ele fecha em cima da possibilidade do M2S. E aí o mercado faz essa barra 1 aqui, faz essa correção, deixa um topo levemente mais baixo, o que é muito positivo, né, quanto à estrutura. Quando ele falha a máxima, qual que é a premissa dele? Ele vem a renovar mínimo, né? Então, eu acabei vendendo aqui,
né? Teve mais amigo que vendeu, né? Também essa movimentação. Parabéns ali a galera que conseguiu pegar o trade, né? Que foi algo que a gente conversou. E aí, né? Retornos a média móvel de 9, né? Olha aqui, ó. 1, né? 2, 3, 4. Opa, teve 4 retornos à média móvel de 9. Depois, o que aconteceu? Ele acabou retornando a média móvel de 20. O retorno à média móvel de 20, né, pessoal, ele acaba sendo, né, setup também de venda, né, dentro desse mesmo contexto. Então eu tenho aqui, ó, um M2S. Aqui, na verdade, foi um 2HM, né? A gente já tinha tido mais que 24 candles ali abaixo da média móvel de 20. Então aqui, ó, setup de venda. Opa, um M2S. Opa, outro M2S. Né? Depois de alguns testes, a princípio, né, de forte movimento só na 9, né, de sentir somente a 9 como uma possibilidade, né, de resistência, o preço veio fazer os setups, né, na 20. Então depois disso aqui ficou, né, uma movimentação um pouco mais lateral. Quando teve o rompimento aqui, ó, esse aqui que eu falei, né, que dá para ter aproveitado. Por quê? Porque não tem nenhum setup de compra ainda. Deixa eu só apagar isso aqui. Né? O que, que seria um setup de compra que possibilita a ideia de compra, pessoal, para a gente, dentro daquilo que a gente estuda da metodologia? Seria o preço fazer um gap de média. O gap de média, né, ele, digamos que aqui, ó, o mercado tivesse conseguido fazer o gap de média aqui, ó. Beleza, Luciano, ele teria uma venda, né, para um teste da mínima da tendência. Aqui a gente poderia comprar. A compra do gap de média ela tem que ser baixa, né, pensando naquele princípio da MTR. Mais para frente a gente vai trabalhar, né, até mesmo essa entrada é, do gap de média com a MTR, com a ideia, né, de fazer uma escalada do preço. Tá, mas isso dentro de uma lógica de livro, né, para a galera aí que faz, né, às vezes, preço médio de maneira aleatória aqui. Então a gente ainda vai trabalhar isso daqui. Mas vejam que se você segue regra, né, se você espera pelo menos o gap de média, voltar para fazer um teste mínimo da tendência para você poder comprar, né, hoje você não tinha feito isso. Né? Aqui, né, canal de alta como bandeira de baixa, né, teve rompimento e correção. Aqui esse canal foi bastante estreito. Ó. Isso daqui é rompimento e correção, tá? A subida foi bastante estreita, ó, quase não tem movimentação de queda. As barras vão subindo, né, de maneira bem paralela. Ele apresenta um rompimento, volta a subir e faz uma correção. Né, e aqui ele acaba deixando, né, uma outra possibilidade de entrada. Só fica interessante depois que ele rompe nessa região de fundo. E veja que ele rompe, né, ainda faz um reteste da região, né, que é aquilo que a gente chama de troca de polaridade. Tem rompimento, anda lateralmente, volta, testa essa região, sai de novo com barra de força. Né, e aí o mercado continua. Dias de tendência desde a abertura, tá, pessoal? São dias assim, ó. Tem que se acostumar com isso. Dias de tendência desde a abertura não tem grandes barras, não tem grandes clímax. Né? Não pode haver grandes clímax, né? Porque se tiver grandes clímax, o preço se estica demais e faz isso aqui que aconteceu no final. Ó. Isso aqui é um clímax, né? Essa movimentação final aqui. Ó. É uma movimentação muito forte para um final de tendência. Por exemplo, se tivesse tido já um clímax aqui, ampla continuidade, mais uma, duas barras, já paga esse alvo, poderia ter tido um pullback interessante, poderia até mesmo apresentar algum tipo de reversão, mas sem, né, um grande clímax, é o dia geralmente é essa característica aqui que é o dia de tendência desde a abertura, tá? Barras pequenas, muita lateralidade, né, mas o avanço do preço é sempre com uma estrutura de baixa. Você vai vendo que os topos, né, vão ficando ó, cada vez mais baixos, as mínimas, né, por mais que às vezes em alguns espaços apresente lateralidade, depois ele acaba apresentando de novo, né, novas mínimas. Essa é a característica central de tendência. Aqui um power, né, um setup de retorno à média móvel de 20, né, acaba saindo como ignição. Setup de livro aqui também, né, para o finalzinho da tarde aqui. Né, o preço se espreme, a lateralidade se estreita, o preço se contrai e depois ele se expande, né, algo que a gente também repete, muitas vezes até mesmo do diário. Tá? Então, boa movimentação, boa preço, movimentação com clímax, né, aqui no fechamento. Então pode sim ter algum tipo de repique, né, até por conta da wedge que a gente apresentou do 60, da própria inclinação da 200 ali do 60, né, ele passou por ela muito fácil, ainda pode ter algum tipo de pullback nela. Então o movimento de alta seria ainda para descer um pouco mais, tá, a princípio. Então aqui nos 5 minutos a mesma lógica, né, que a gente usa lá no 15. Opa, Luciano, o preço consegue um gap de média aqui, vai ser um setup de venda ainda. E aí esse setup de venda gera a possibilidade de lateralidade para compra, tá bom? Esse setup de venda, para que essa tendência, né, não retome e volte a descer realmente forte, ele precisa se estender aos 15 minutos. Depois ele vai precisar se estender aos 60 minutos, tá bom? Então, lembrar, né, que se você for olhando para os tempos maiores, né, você vai vendo toda a dificuldade do preço. Então, você não compra alto de maneira nenhuma, tá? Então, talvez, né, até haja alguma possibilidade ainda de venda alta
quando esses setups, né, forem ativados no 5, no 15, no 60. No 60 tem retorno a 9, retorno a 20, como eu falei, né, tem um monte de resistência para o preço subir. Para o preço descer, fez uma movimentação um pouco climática aqui ao final, talvez tenha um pouco de lateralidade. E aí pode ter esses setups, né, que a gente acabou mencionando, beleza? Para o vídeo de hoje era isso, pessoal. Se ficou alguma dúvida, né, mandem aí. Valeu, um forte abraço para vocês aí e até amanhã pela manhã.